Eu quero falar com você hoje sobre uma coisa assim muito importante. Talvez a maior busca que a igreja deva ter. Eu quero falar com você sobre avivamento. Pastor, melhor se eu falar essa mensagem aí quando a igreja estiver normal domingo que vem, todo mundo aí, tudo abarrotado e tal. Não, essa palavra é para hoje. É o maná de hoje. É com você que Deus quer falar, não é com quem não está aqui. Com quem está aqui também, depois ele vê o DVD aí, o CD, ué. Mas com você. Quando a gente fala de avivamento, muita gente tem a sensação que nós estamos falando de quê? De extremismo. Toda vez que fala de avivamento, a gente fala assim, vou rodopiar. Quando fala de avivamento, a gente pensa logo em gritaria, a gente pensa assim numa coisa fora do controle, a gente pensa logo de um ambiente onde a razão se perdeu. E a gente começa então a achar que o avivamento ele pode ser produzido por mimetismos, ou seja, por repetições, por imitações. E aí alguns começam a viajar para ir aprender e copiar o avivamento em tal lugar, como se fosse assim, eu vou lá, dou um Ctrl+C, venho aqui e dou um Ctrl+V. Eu vou lá dar um copy e aqui eu dou um paste. E pronto, eu resolvi o problema. Meus amados, a história pós-bíblica nos mostra momentos de avivamento que surgiram por caminhos que não foram da força e da vontade e da determinação humana. E a história bíblica também está recheada de textos que mostram que avivamento surge não porque uma igreja decidiu ter o avivamento, não porque uma igreja fala assim, nós vamos buscar e nós vamos conseguir. A gente não consegue produzir esse negócio. Ele é muito maior que nós. A gente não consegue atingir a dimensão de como desatá-lo. Mas uma coisa na Bíblia nos abençoa, sabe o que é? É que a Bíblia diz que a gente pode se preparar para recebê-lo. A gente pode preparar o caminho. Ou seja, eu não consigo colocar água na piscina, mas eu posso fazer o buraco. Eu não consigo fazer com que a planta venha brotar, mas eu posso jogar semente, Deus manda chuva. Eu não sei se eu consigo um emprego, mas eu faço o curso. Eu posso preparar o caminho, liberar o caminho, para que o avivamento seja uma realidade, porque eu creio no avivamento do Rio de Janeiro. Eu creio que Deus vai mandar um avivamento nessa cidade, e dessa cidade para o mundo inteiro. Eu creio nisso. E quem está duvidando já está parando de duvidar, porque Deus já tem dado para a gente alguns sinais muito fortes de que a gente está experimentando algo tão poderoso mesmo sem merecer. Imagina se a gente melhorar um pouco. Imagina se a gente trabalhar melhor um pouco, se a gente crer um pouco mais, se a gente for um pouco mais apaixonado pelas coisas de Deus. A gente não produz, mas nós podemos preparar o caminho. A gente não sopra o vento, mas a gente pode içar a vela. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Por isso eu quero pensar no avivamento que aconteceu no reinado de Josias. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 34. 2 Crônicas 34. Crônicas, Velho Testamento. Tem uns textos assim que muita gente não lê, né? Crônicas, Ageu. Vamos lá. 2 Crônicas 34, o reinado de Josias. Eu quero pedir assim, que ninguém converse agora, todo mundo seja muito atento. Se você está com namorado do lado, você não vai conversar, porque agora é hora de culto a Deus, amém? Então nós vamos ficar concentrados agora na palavra de Deus. Quero contar com a sua colaboração. Diz assim a palavra de Deus, 2 Crônicas 34.
Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Porque no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar a Deus, o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele derribaram os altares dos Baalins. Ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição, quebrou-os, reduziu-os a pó e os aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim e de Simeão, até Naftali, por todos os lados no meio das suas ruínas. Tendo derribado os altares, os postes ídolos e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todos os altares de incenso em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, a Maacéias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor seu Deus. Foram a Ilquias, sumo sacerdote, e entregaram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus, e que os levitas, guardas da porta, tinham ajuntado, dinheiro provindo das mãos de Manassés, de Efraim, de todo o resto de Israel, como também de todo Judá e Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. Eles o entregaram aos que dirigiam a obra e tinham a seu cargo a casa do Senhor, para que pagassem aqueles que faziam a obra, trabalhadores na casa do Senhor, para repararem e restaurarem a casa. Deram-no aos carpinteiros, aos edificadores, para comprarem pedras lavradas e madeiras, para as junturas e para servirem de vigas para as casas que os reis de Judá deixaram cair em ruína. Os homens procederam fielmente na obra, e os superintendentes deles eram Jaate e Obadias, levitas dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para superintenderem a obra. Todos os levitas peritos em instrumentos músicos eram superintendentes dos carregadores e dirigiam a todos os que faziam a obra em grande sorte de trabalho. Outros levitas eram escrivães, oficiais e porteiros. Quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Então disse Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu relatório dizendo: tudo quanto se encomendou aos teus servos, eles o fazem. Contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que a executam. Relatou mais o escrivão ao rei dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Safã leu nele diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, a Aicão, filho de Safã, a Abidom, filho de Mica, e Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim e pelos restantes de Israel e Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor, para fazerem tudo quanto está escrito nesse livro. Então Ilquias e os enviados pelo rei foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tocate, filho de Arás, e lhe falaram a esse respeito. Ela habitava na cidade baixa, em Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor:
o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor está derramado sobre esse lugar e não se apagará. Porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe dizeis, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu, e te humilhaste perante o Deus, quando ouviste as suas ameaças contra esse lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre esse lugar e sobre os seus moradores. Então levaram eles ao rei esta resposta. Então deu ordem o rei a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, levitas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. O rei se pôs no lugar e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro. Todos os que se acharam em Jerusalém, em Benjamim, anuíram essa aliança, e os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e todos quantos se acharam em Israel, os obrigou a que servissem ao Senhor, seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Meus amados irmãos, estamos falando aqui do avivamento de Josias. Avivamento é a aquisição, o retorno, a conservação da vida espiritual em toda a plenitude. Os capítulos 2 a 6 de Jeremias resumem sua pregação durante os dias do rei Josias. Os ataques vigorosos desse rei na idolatria formam o contexto da época. Os primeiros 5 anos de ministério de Jeremias estão registrados aqui. Jeremias bate forte no povo, porque o povo está buscando satisfazer o seu eu, satisfazer suas vontades, aonde der. Quem oferecer uma chance, quem oferecer uma fezinha, o povo está pegando. O povo quer resolver o seu problema, o povo quer prosperidade, se prometeu, se arrumou um jeitinho, se fez um culto especial, se tiver uma cartomante gospel, o que aparecer o povo está pegando. E o povo então começa a fazer um monte de altar para deuses pagãos. O povo começa a adorar outros deuses. Você fala assim, pastor, hoje não tem muito disso não, hoje só tem isso. Porque hoje os nossos deuses não são postes ídolos, os nossos deuses não são chamados de deuses, mas quantos de nós estamos endeusando coisas? Pastor, quando é que eu sei que eu estou endeusando uma coisa? É quando ela é mais importante que Deus na sua vida. Se o seu trabalho é mais importante do que Deus na sua vida, você não tem tempo para fazer nada para Deus porque o seu trabalho é importante, você é um adorador do trabalho. Você é um adorador, você é um devoto do trabalho. Se para você mais importante é o seu corpo, você não lê Bíblia, mas você, meu filho, toma aminoácido. E toma sua bombinha. E você malha. E olha, o supino já sabe o seu nome. Mas você não tem tempo para ler a Bíblia. Você malha o corpo, mas você não trata da alma. Querido, seu Deus pode ser o seu próprio corpo.
É por aí afora. Quantos de nós estamos precisando ouvir as palavras de Jeremias? Jeremias fala: vocês estão adorando outros deuses. Deus não é prioridade para vocês. Vocês estão distantes do Senhor. Vocês perderam o juízo. É nesse contexto que vem o rei Josias. Meus amados irmãos, ele assume o reinado com quantos anos de idade? Vocês lembram aí? 8 anos. 8 anos ele assume o trono. Agora, coisa interessante, com 16 aninhos, 16, diz o texto, que 8 anos depois, ele decidiu buscar o rei de Davi. Alô, adolescente, a minha oração é que você leia esse texto aqui, ó. Um garoto de 18 anos, já tinha uma responsabilidade de ser rei de uma nação, consciente de que aquilo não era brincadeira, consciente de sua fragilidade diante do mundo, ele decidiu buscar a face do Senhor. Alguns adolescentes da igreja têm orado mais de 1 hora por dia. Alguns adolescentes da igreja têm se debruçado sobre as escrituras sagradas. Eles têm buscado ao Senhor. Minha pergunta é: você? Você é popular? Você é reverenciado na escola? Você é admirado na igreja? Todo mundo sabe o seu nome? A pergunta é: quantas vezes o seu nome é citado no céu? Está na hora dos adolescentes da igreja entenderem que vocês não são mais crianças há muito tempo. Acabou a infância. Aliás, eu nem sei quando é que acaba a infância mais. Talvez acabe com 8 anos, ou com 6, ou com 5. Porque uma criança de 6, 7 anos, às vezes sabe tanta porcaria desse mundo, que não dá para dizer mais que ele ainda tem infância. Um dia nós vamos ter uma escola aqui na cidade, para criança, para a gente ensinar os princípios do Rei Jesus. Pastor, mas aí algumas pessoas não vão querer estudar na escola. O problema não é meu. Quem quiser que o filho seja instruído no caminho do Senhor, Bíblia, aula de português vai ser só a interpretação de texto na Bíblia. É sério. Porque Deus amou o mundo. Quem é o sujeito? Predicado. Qual foi a ação dele, o verbo? Qual é o tempo verbal? Meus amados irmãos, eu creio que nós precisamos resgatar esses valores. Em nome de Jesus. Com 16 anos ele falou assim: eu preciso buscar a Deus. Adolescente, você está querendo buscar o que? A festinha? Você está querendo ficar popular, porque toda festinha você está lá, você é figurinha carimbada. Deixa eu te falar, a festinha arrebenta com você, cuidado, hein? Eu não estou falando que você não vai numa festa do amiguinho que está fazendo 15 anos, não é isso não. Eu estou falando daquela procura, qual é o point hoje? Qual é a festinha hoje? E você não tem tempo para buscar a Deus, você não tem tempo de orar pelos seus pais, sua casa está com problema, as finanças da sua casa não estão indo bem. Adolescente, assuma o seu papel, clame ao Senhor. Com 20 anos, diz o texto, que ele decidiu restaurar a vida espiritual do seu povo. 20 anos, muito legal isso. Ele saiu por Israel inteiro, onde ele via um poste ídolo, ele falava: derruba essa porqueira, queima essa desgraça. Onde ele via um altar, um deus pagão, ele falava: derruba. A mãe não é radicalismo não. Aqui quem vai mandar é o nome do Senhor Jesus. Eu sou o rei, arranca essa desgraça. Ele foi fazendo a limpeza, foi fazendo um pente fino, investindo dinheiro, indo com suas tropas para limpar a cidade. Meus amados irmãos, tinha poste ídolo para Baal, o Deus do sucesso, prosperidade e abundância, para Astarote, deusa da fertilidade, do amor livre, da sexualidade. Olha que ponto que o povo chegou. O povo de Deus
O povo de Deus agora tinha altares para a deusa do amor livre e da sexualidade, Astarote. Se a gente não demole, queridos irmãos, a sexualidade mundana, maluca, doida do mundo, entra dentro da igreja. Não pede licença não, Astarote está aí à porta batendo. Eles adoravam também ao exército dos céus. Mas sabe quem era? Era representado pelo sol, a lua, as estrelas, e diziam que eram manifestações de deuses que direcionavam e influenciavam a terra e a vida dos homens. Ou seja, o povo se tornou um povo supersticioso. Gente, o que tem de evangélico supersticioso? O que tem de evangélico supersticioso, que vê demônio em tudo. Irmãos, eu não estou dizendo para vocês que eu não acredito no mundo espiritual. Eu estou dizendo é que se uma pessoa, uma feiticeira, fizer uma comida e eu comer, e eu não sei que ela é feiticeira, e se a comida estiver gostosa, vai me fazer muito bem. Porque em mim e em você está aquele que purifica de toda maldição. Não, olha isso aí, quem te deu? Por tua sogra mexe com macumba. Essa farofa aí, meu irmão. O apóstolo Paulo nos orienta sobre isso, gente. Se você sabe que uma coisa é consagrada a uma entidade, uma coisa pagã, você não vai comer. Não é nem por você, é pelos outros que estão testando a sua fé, diz o apóstolo Paulo. Agora, eu quando vou na padaria, eu não falo assim, vem cá, qual é a sua religião, qual é a sua fé? Antes de fazer o pão, você senta aqui, o que você faz? Eu não faço isso, eu vou lá, compro meu pãozinho, manteiguinha, queijinho, presuntinho, aleluia. Não é isso? Irmãos, nós temos que entender que a graça está sobre nós. Nós temos a blindagem do Espírito, irmãos. Nós temos o Espírito Santo, ou seja, a gente pode até esfregar o carro e arranhar o carro, mas o carro blindado não será penetrado pela bala. Bem, a não ser que seja um canhão, né? Da mesma maneira, você pode até se arranhar se você der bobeira, mas dentro de você tem o Espírito Santo, nunca um demônio vai entrar. Queridos irmãos, quando a gente vai lendo, a gente lê que havia um descaso com a palavra do Senhor. Por que eu digo isso? Porque os caras estavam lá arrumando o dinheiro que foi levado para o templo, porque depois de limpar a cidade, ele resolveu reformar a casa de Deus. A casa de Deus simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Quando eles vão limpar lá, eles pegam o dinheiro e guardam no lugar. Quando vão tirar o dinheiro, o que eles acharam? Uma Bíblia. Acharam a lei de Moisés, acharam a palavra de Deus. Meus irmãos, eu vi isso literal. Eu estava no Líbano, e aí um irmão, um missionário falou, tem uma igreja, que ela era uma igreja presbiteriana, e na época da guerra e tal, o pessoal fugiu, e ela está fechada lá, mas tem um pessoal que protege ela, ela está lá. E nós fomos até aquele lugar. Quando chegamos lá, verificamos que a janela estava entreaberta. E nós então invadimos a igreja. Abrimos a janela e pulamos para dentro da igreja. Irmãos, quando nós entramos dentro da igreja, e essa perseguição que a igreja ficou fechada, nós estamos falando aí da década de 70. Nós encontramos vários exemplares da Bíblia caídos no chão. Tinha uma Bíblia no chão de 1940 e pouco. Ela estava lá há 30 anos no chão. 40 anos no chão. Dentro da casa de Deus, a Bíblia largada.
Eles fugiram, as Bíblias ficaram pelo caminho, ninguém teve interesse de recolher a palavra. Isso que aconteceu aqui, eu vi literalmente. E nós fomos pegando aqueles, quando a gente olhou, tinha um boletinzinho, um papelzinho lá. E nós olhamos, da década de 70, estava no chão da igreja. Meus amados irmãos, quantas igrejas que a palavra já está perdida e escondida. Em 2 Reis 22, Josias soube do péssimo estado de conservação do templo. Por isso ele fala com o sacerdote: vamos reformar o templo, eu banco a obra. Ele quer investir na obra, ele pega o dinheiro do reino para levantar a estima do povo de Deus em direção a Deus. Meus queridos irmãos, quando eles vão comunicar ao rei Josias que eles acharam a Bíblia, Safã, o escrivão, ele fala: acharam as escrituras lá, acharam a lei, lá dentro do templo, estava escondidinho num canto, acharam. O rei Josias fala assim: lê para mim. Ele começa a ler a Bíblia. Josias, um jovem, começa a chorar. Começa a chorar porque o texto que foi lido dizia que aqueles que não andam segundo os caminhos do Senhor, que aqueles que começam a adorar outros deuses, eles terão uma vida muito difícil, eles serão colocados à parte da vontade de Deus, eles sofrerão dano, o Senhor tirará a mão de bênção de sobre eles, as maldições os alcançarão. E naquele momento Josias começa a chorar e diz: meu Deus, consulte um profeta, pergunte se isso vai acontecer mesmo, o que podemos fazer? Eles saem dali e acham uma profetisa chamada Hulda. Mesmo num ambiente de gente perdida, sempre tem um fiel. Mesmo no tempo que ninguém mais ouve a palavra de Deus, ainda tem gente que sabe ouvir. E gente que ouve a palavra de Deus não fala o que agrada, fala o que Deus mandou falar. Ela vira e fala assim: ó, você quer que fale? Então eu vou te falar. Deus falou que o negócio vai ficar feio aqui. Deus falou que vocês vão pagar um preço alto, o povo todo, porque o povo abandonou o Senhor. O povo é mal agradecido. Deus abençoa e eles jogam Deus de lado. Eles não respeitam a vontade de Deus. Eles não querem agradar a Deus. Eles só querem agradar a si mesmos. E por isso eles cultuam um monte de deuses, um monte de porcarias, porque eles querem ser beneficiados por uma fé mentirosa. Mas aí Hulda continua dizendo: mas diga para o rei que a barra dele está limpa, que o interesse dele por Deus foi visto pelo Senhor, e Deus manda dizer que para ele essa condenação não virá. O que você faria se Deus falasse isso para você? Beleza, vou para Disney. Eu estou bem na fita. Vocês são todos uns perdidos, hein? Sua cambada. Josias fala assim: eu estou liberado, mas meu povo não está. Ele fala: reúne todo mundo na frente do palácio, quero falar com todo mundo. Reúne a cidade inteira. Começa a vir levita, sacerdote, começa a vir autoridade, a liderança toda da cidade. E ele faz um pronunciamento, fala: lê a palavra de novo aí. Ele começa a ler a palavra, o Espírito Santo começa a agir no meio do povo. E ele fala: olha aqui, ó. A palavra diz o que é certo traz a bênção do Senhor. A palavra diz o que é errado traz o que? Distanciamento de Deus, que é maldição. Você tem que escolher. Eu quero escolher servir ao Senhor e vocês. O povo se quebranta, há um quebrantamento, um mover de Deus, e o povo fala assim: nós queremos viver isso também. O povo começa a clamar e fala: Senhor, nos abençoe, nos perdoe, Senhor. Senhor, queremos ver a Tua face. Senhor, queremos sentir a Tua presença. Senhor, queremos Te agradar. Senhor, queremos Te buscar. Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Senhor, mostra as coordenadas. Seja o nosso GPS.
Deus ouve o clamor daquele povo, vem com graça e poder e abençoa o povo. E tem um detalhe muito lindo aqui, câmeras em mim. Diz o texto que até o dia da morte de Josias, o povo não ousou se afastar dos caminhos do Senhor. Querido, tem que chegar um dia que no seu trabalho, ninguém ouse falar que certas coisas que hoje são faladas. Tem que chegar um dia que na sua vizinhança, os caras que estão vivendo a vida errada, não consigam mais perto de você. Pelo amor de Deus, tomara que esse cara se mude daqui. Eu não consigo pecar perto desse miserável. Não dá para pecar perto desse cara é santo, esse cara é honesto, esse cara é gente boa e ao mesmo tempo ele é correto, ele não concorda com essas coisas. Tem que chegar um tempo em que no seu futebol o cara vai falar um palavrão e vai pedir perdão. Ô gente, queria pedir desculpa porque eu falei a palavra idiota, né? Ele já vai descer, qualquer coisa para ele vai ser uma agressão, ele vai querer ter uma boca santa, uma boca limpa, um comportamento exemplar pela tua influência. Enquanto Josias foi rei, o povo não ousou entrar pelo caminho do pecado. Querido, é muito lindo isso aqui. Portanto, eu queria responder rapidamente para você. Como é que a gente prepara o caminho para um avivamento? Como é que a gente pode preparar o caminho para o avivamento na vida da gente, na vida da nossa igreja? Nós queremos o avivamento na cidade? Nós queremos o Rio de Janeiro quebrantado, o New York Times, a revista Time, a Newsweek, a Folha de São Paulo, o jornal O Globo, o jornal O Dia, o Extra, tudo registrando algo diferente na cidade. Os jovens estão parando de se drogar, os jovens estão parando de se prostituir, está faltando prostituta na rua, está faltando baiana para o carnaval, está faltando rainha para o carnaval, está tudo se convertendo, está fechando escola de samba e virando igreja, a corrupção diminuiu, corruptos de carteirinha, devolvendo dinheiro, sem ninguém pedir, eu quero pagar, Zaqueu fez assim, eu quero fazer também. Meus amados irmãos, nós podemos sonhar com um avivamento, nós podemos sonhar com uma mudança estrutural na cidade. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa, para preparar o caminho para o avivamento, retire de sua vida o que tira o devido lugar de Deus. No versículo 3 a 7, diz que a primeira coisa que Josias fez foi tirar os altares. Meu irmão, não adianta você pregar evangelho, falar um monte de coisa, quando ainda tem um monte de coisa errada que você não quer tirar. Não adianta você, não, vamos fazer um curso aqui sobre crescimento espiritual, como ser cheio do Espírito Santo. Não, querido, primeira coisa é, limpa o que está aí. Você quer um casamento abençoado? Primeira coisa é, limpa esse casamento, filho. O que está errado? Vamos ajustar as coisas. Não, agora nós queremos aprender a investir melhor nosso dinheiro. Vocês não vão continuar nem junto. Por que vocês vão aprender a investir dinheiro junto? O caminho que vocês estão indo é de fim de carreira. Ah, pastor, eu quero ser um homem abençoado, ter um casamento digno. Você não sabe nem namorar, quer ter casamento digno? Quem não sabe namorar não sabe casar. Quem não sabe respeitar uma mulher e segurar seus instintos, querido, tinha época que eu viajava, ficava 15 dias trabalhando fora, Bahia, São Paulo, Porto Alegre, pela minha empresa, mulheres bonitas trabalhando com você, à noite, vamos comer, vamos para a churrascaria, aí é todo mundo, eu sei o que é, ir para esses ambientes de trabalho aí, todo mundo junto ali, 15 dias junto, o dia inteiro junto, todo mundo junto ali, e depois ninguém é de ninguém. Pastor, o que segurava a tua onda? Porque o senhor é um homem muito puro, né? Não, meu filho, é que eu sou um homem muito medroso. Eu tenho temor a Deus. Eu não vou brincar com a minha vida, não. Eu não vou jogar fora tudo que Ele me deu, não.
Eu tenho certeza que se eu escorregar 1 centímetro para o lado, o diabo me arrebenta o resto. Você fica brincando perto do pecado, você fica no namoro errado, você fica nos negócios errados, você fica nas coisas erradas aí, você fica falando mentira aí, você não trata sua mulher bem, você fica aí com vaidade, não pede perdão, porque não vou pedir perdão, porque ela também falou, não, ele que falou, ela que falou, ele que falou, ele falou. Deixa eu te ensinar um princípio aqui. A Bíblia diz que quem se humilha será exaltado. Um dia desse eu tinha que me humilhar para uma pessoa que tinha errado muito. E alguém falou assim: pastor, você vai se humilhar para essa pessoa? A pessoa está toda errada. Eu falei: eu não sou bobo para perder essa chance. Eu falei: mas como assim? A Bíblia diz que aquele que se humilha será? Mas quem que está garantindo a exaltação? Opa! Me humilhar parte de mim, mas eu não consigo me exaltar. Eu faço o que eu posso para baixo, ele me joga lá para cima. Aquele que se humilha será exaltado, diz o Senhor. Quanto casamento que acaba e você não vive a exaltação de um casamento lindo, de filhos lindos, aquele almoço de domingo cheio de gente falando com a boca cheia, macarrão para tudo quanto é lado. Enche a boca daquele, como é que é o nome daquele negócio? Aquele queijinho, queijo ralado. Como é que é o nome daquele queijo? Parmesão. Aí aquela festa, aí um conta piada. Você perde a chance, que a família está toda dividida. Por quê? Porque não teve um que se humilhou para ser exaltado pelo Senhor. Pastor, mas eu fiz muita coisa errada, já tal, estou no outro casamento, tal. Irmão, ninguém que está jogando pedra em ninguém. Nós estamos aqui falando para você viver certo. Cuidar dessa esposa que você tem, cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos. Se a gente não ficar atento, o diabo detona a gente, o diabo é sujo. Você tem que olhar para isso como uma coisa positiva. Meu Deus, que bom que eu estou vendo isso. Não adianta a gente viver de dores do passado. Se você crê no poder e no perdão do Senhor, viva um novo tempo. Pelo amor de Deus. É a palavra que diz que a gente deve tirar o que tira o devido lugar de Deus. Segunda coisa, para preparar o caminho para um avivamento, restaure o significado da casa do Senhor para você. Versículo 8. Nós vemos assim: no 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azarias, a Manassés, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do seu Deus. Nesse momento, Josias quer que o povo olhe e fale assim: ali é a casa de Deus. Existe um Deus. Para de adorar outros deuses. Tem um Deus todo-poderoso que cuida de nós. Ele é maior do que tudo, que todos. Ele é o Criador. Sabe por que muita gente nunca avança na vida? Porque não valoriza a igreja, a casa de Deus. Não no sentido de que essa parede é a casa de Deus. Naquela época sim, hoje não. Mas é a reunião dos santos. É o conglomerado dos salvos. É o time campeão. É o time vencedor. Veio aqui dar uma palavra, uma missionária um dia desse, a menina está arrebentando na África, fazendo um trabalho lindo, mas eu lembro daquela menina, ela é igrejeira. Eu me lembro dela fazendo teatro na igreja dela, fazendo teatro aí nas programações de Jacarepaguá. Eu me lembro dela fazendo um negócio de dança, de street dance, nos negócios aí da Pérola. Eu me lembro dela envolvida na igreja, no evangelismo da igreja. Uma menina firmada na igreja, agarrada com a igreja. O papai ou mamãe, se o seu filho não tiver essa paixão pela igreja, você vai dançar. Você invista o seu dinheiro. Seu filho tem que ser apaixonado por igreja. Os meus filhos, quando vêm aqui na igreja, vê um negócio diferente, eles falam: ô pai, pô, fez um negócio aí, nem falou com a gente. Agora eu tenho que falar.
Eu tenho que te falar agora. Você tem que falar, olha que negócio é esse. Pai, já acabou aquele negócio lá? Essa licença não vai sair não, pai? Uma pressão lá em casa. Falei, rapaz, já estou eu me cobrando, você ainda quer me cobrar mais. Eu quero que seu filho ame esse lugar, se sinta parte disso aqui. Se a gente comprar uma cadeira nova aqui, que ele fale, puxa, a nossa casa de reunião, a nossa congregação, tem uma cadeirinha nova agora, para a gente sentar confortável, que coisa boa, que alegria. Agora nós vamos para um lugar, 3.500 lugares. 3.500 lugares, que bênção. Meus amados irmãos, nós precisamos amar, ter uma restauração do nosso interesse pela casa de Deus. A igreja é vista por muitos como um ponto de encontro. A igreja é vista por muitos como apenas um lugar de pregações motivacionais. A igreja é vista por muitos apenas como um cumprimento de um processo religioso. Eu ia na igreja católica quando eu era católico, eu ia na igreja messiânica quando eu era messiânico, agora eu estou na igreja evangélica, eu vou na igreja evangélica, eu gosto lá da palavra, do louvor. Meu amigo, isso aqui é a igreja. Igreja significa que a gente vem aqui para encontrar com o cabeça da igreja de Jesus. Você tem que vir para cá para adorar Jesus, sentir Jesus, falar com Ele, se apaixonar por isso aqui. Ah, pastor, tem muita gente com defeito na igreja, tem gente muito esquisita na igreja. Tem, e daí? Que bom que tem. Sinal que as pessoas estão acreditando que aqui podem mudar. Sinal que as pessoas estão acreditando que nesse lugar elas podem avançar. Meu irmão, nunca se disse na Bíblia que a igreja é um lugar de gente perfeita. Ah, vou me afastar da igreja, pastor, porque eu não gostei disso, não gostei daquilo. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é, por exemplo, longanimidade, não é isso? Deixa eu te falar, como é que você vai aprender longanimidade sem ter um chato na sua vida? Você quer aprender as coisas sem ter a experiência? Se tem alguém que foi chato com você na igreja, pegou no seu pé, falou isso, falou aquilo, agradeça a Deus. Pô, tem um chato, ela está me ajudando a ser longânimo. Oh, que bênção. Vou crescer, que alegria. Ah, tem que perdoar 70 vezes 7. Se ninguém errar com você, como é que você aprende isso? Erraram com você, em vez de você agora, porcaria, vou mandar para o inferno. Não, você fala, puxa vida, vou poder perdoar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de perdoar. Eu quero aprender a viver a tua palavra. Irmão, nós temos que parar de transformar qualquer situação na igreja num motivo para a gente simplesmente fazer o que a gente quer. Acomodação, preguiça, revolta, desculpa para não fazer nada na igreja, desculpa para não ofertar, desculpa para não dar o dízimo. Meus amados irmãos, restaure o significado da igreja. Será que Paulo fundava igreja em tudo quanto é lugar à toa, não tinha o que fazer? Será que Jesus faz uma comparação? Marido, ame suas esposas como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a sua vida por ela. Será que Cristo diz que deu a vida pela igreja à toa? Falta de assunto, falta de metáfora. Queria falar de família, deu uma citação qualquer. Não! Você tem que amar a igreja. As pessoas que mais crescem na vida cristã são as que se aliançam com a visão da igreja. Essa semana mais uma pessoa vai começar a trabalhar a tempo integral aqui na igreja, no ministério da igreja, fruto do dia a dia na igreja. Células, trabalhando, cuidando, pastoreando, e tem um perfil de uma área que a gente precisa na igreja. Então, já que está nesse caminho ministerial, e tem uma área que pode nos ajudar tanto, vem trabalhar logo o tempo integral na igreja. E ela começa essa semana agora. Filhos da igreja sendo gerados para o ministério. Querido, Deus quer te usar. Eu já vejo empresário largando aí um monte de coisa para trabalhar para Jesus. Eu já vejo aposentado aí falando assim, pastor, como é que eu faço para trabalhar o tempo inteiro para Jesus aí? Eu já vejo gente aqui fazendo, sabe o quê? Indo todo sábado numa cidadezinha aqui próxima, onde tem um parente seu,
para fazer uma célula na casa dele. Faz uma célula, faz uma célula, faz uma célula. Daqui a pouco a célula cresceu, multiplica 2 células. Daqui a pouco 3, 4. Quando tiver 4, 5 células, a gente vai lá e abre uma igreja. Você pode abrir uma igreja. Você pode ser um instrumento de Deus para abrir uma igreja numa cidade próxima aqui, da cidade do Rio de Janeiro, onde moram parentes seus, mas que eles não têm uma igreja ainda, que trabalha numa visão de cuidado, de pastoreio, de discipulado, e você quer dar isso para ele. Vai lá, evangeliza ele, começa a casa dele e multiplica isso. Primeira coisa para a gente abrir o caminho para avivamento: retire da sua vida o que tira o devido lugar de Deus. Segundo, restaure o significado da casa do Senhor para você. Terceiro, seja um fiel ofertante. Versículo 9, a gente lê assim: foram a Ilquias, sumo sacerdote, e entregaram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus, e que os levitas, guardas da porta, tinham ajuntado, dinheiro provindo das mãos de Manassés, de Efraim, de todo o resto de Israel, como também de todo Judá e Benjamim, e dos habitantes de Jerusalém. Queridos, o povo inteiro ofertou para restaurar a casa de Deus. O povo inteiro disse: essa missão é minha, essa missão não é de alguns, e depois eu vou lá para o templo usufruir. Você quer preparar o caminho para avivamento? Oferte. Pastor, por que ofertar é tão importante? Ofertar é muito importante porque você começa a vencer o seu amor ao dinheiro. Ofertar é muito importante porque você começa a exercer sua fé, de acreditar que Deus é que te supre. Você não precisa desconfiar de que vai te fazer falta esse dinheiro. Você começa a ter sementes de vitória. Cada vez que você oferta alguma coisa para Deus ou para alguém, você abençoa o reino de Deus, abençoa missões. Você está dizendo assim: Senhor, eu estou colocando uma semente aqui, o que tu podes fazer com isso? Até onde vai essa semente? Uma semente de fé pode ir muito mais longe do que você imagina. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui, câmeras em mim. Tem um moço aqui na igreja, que ele é convertido. Ele era envolvido com samba. Ele era envolvido com prostituição. Ele era envolvido com muita coisa ruim. Não pode nem falar tudo de ruim. Fomos conversando. E quando a gente conversou, ele falou para mim que morava no Muquiço. Quem já ouviu falar do Muquiço aqui? O Muquiço era uma favela em Guadalupe, do lado de Marechal, aonde eu passei a minha infância. Quando ele falou que ele era do Muquiço, eu falei assim: cara, quando eu era pequeno, a gente fazia trabalho evangelístico lá no Muquiço. E a igreja do meu pai, que era a primeira igreja batista em Marechal Hermes, a gente levava um saco de balas sortidas. E a gente levava essas balas, e tem gente aí que participou disso. E a gente distribuía as balas para as crianças lá. Ele falou assim: oh, a gente só esperava vocês chegarem. Pô, estava todo mundo lá fazendo um monte de coisa lá, meu irmão, jogando bola, não sei o que lá. Quando estava chegando o povo da igreja, a gente saia correndo: está chegando a bala, está chegando a bala. Porque naquela época não era que nem hoje não, toda criança tem bala à vontade aí, festa da bala à vontade, saquinho de bala, que tinha isso não, irmão. Meu pai me dava um cruzeiro, eu ia no final da rua, lá onde meu pai era pastor, a rua Latif Luvisaro, no final da rua tinha o seu Diolindo, e eu comprava uma banda, que era uma balinha mastigável, 50 centavos, e um Drops Garoto, 50 centavos, eu voltava feliz na vida. A banda por prazer, porque era mais gostosinha, e o garoto porque rendia mais, ficava mais tempo com bala. Eu não é? Um cruzeiro eu ficava feliz na vida, porque eu vinha com a banda e um Drops Garoto. Querido, as crianças lá na favela ficavam esperando a gente. Aquele moço ia para lá chupar bala, e ele ficava ouvindo as historinhas e a palavra de Deus. Anos e anos depois, aquele moço é membro dessa igreja, foi restaurado por Jesus, e ele falou assim: o seu pai era muito respeitado por todos nós na favela. Quando seu pai estava chegando, é que vocês não viam, a gente escondia um monte de arma.
as pessoas escondiam as armas, porque o povo da igreja de Marechal estava chegando. Meus amados irmãos, eu não sei o quanto aquelas balas adoçaram a vida daquele moço, para que as amarguras da vida não roubassem dele a certeza de que existia um povo que queria adoçar a sua vida. Anos e anos depois, ele é membro dessa igreja, servo do Senhor, perdeu dinheiro, perdeu poder, perdeu influência, era presidente de escola de samba, perdeu tudo, porque ele agora só quer saber de viver com a família dele em Cristo Jesus, aleluia. Meus amados irmãos, seja um fiel ofertante. Em quarto lugar, redescubra o livro de Deus. Versículo 14, vai contar que o livro de Deus foi achado. Todo avivamento começa com despertar pelo livro de Deus. Se você não começar a ler a Bíblia intencionalmente, querendo descobrir os propósitos de Deus, intencionalmente querendo saber o que Deus tem para você, se você não provocar Deus, fala: Deus, qual é a tua hoje comigo? O que o Senhor quer me dizer hoje? Qual é o milagre dessa semana? Qual é a resposta, Deus? Eu quero te entender, Deus. Fala comigo, Senhor. Querido, se você não redescobrir a Bíblia, esquece avivamento. Nós nunca vamos ter um avivamento se isso não acontecer em nós. A palavra vai revelando o que há em nós, o que há em Deus, vai nos fazendo enxergar a Deus como Ele é, e o que Ele deseja de nós por causa do seu amor. A Bíblia vai dizendo quem nós somos. Quando John e Charles Wesley se uniram com Whitefield e outros e decidiram formar o Clube Santo para a leitura da Bíblia e oração, aqueles jovens começaram a ler a Bíblia e orar, ler a Bíblia e orar, e falar: Deus, se tem algo a mais, nos fala. Se tem algo a mais, nos revela. Mal sabiam eles que um avivamento os tomaria, e que aqueles homens iriam impulsionar a obra de Deus de maneira impressionante. O Wesley pregava para 6.000 pessoas, num frio danado. Teve encontro de Wesley, que tinha lá quase 10.000 pessoas. Sabe como é que o nego fazia? Subia no cavalo, ficava em cima de um cavalo, 6 da manhã, para ouvir a palavra de Deus. Ele, Whitefield, meu Deus, a sede pela palavra é o início de um avivamento. Seja ofertante, tire as coisas erradas da sua vida, comece a redescobrir a palavra de Deus, priorize isso. Eu vou ler a Bíblia quando eu voltar para casa à noite. Não, querido, primeiro o maná era de manhã, quem não pegava o maná ficava com fome. É de manhã, é antes de tudo. Não deu, hoje não deu, tudo bem, mas é de manhã, é a primeira coisa. Sem pão do céu, sem pão da terra. Não coma nada antes de comer a palavra. Sem pão do céu, sem pão da terra. Tenha tempo com Deus. Deus, eu quero mais do Senhor. Querido, de repente você nem sabe como conseguir mais com Deus. Você nem sabe como buscar Deus. Você não sabe nem articular as palavras para orar. Mas a tua vontade Deus está vendo. E pela graça dele, ele vem e derrama sobre gente que não sabe fazer, mas tem vontade de conquistar. É assim a vida. Quando você acorda às 6 da manhã, morto de sono, remela pura nesse olho, e você vai lá e se ajoelha e fala: Deus, você lava o rosto primeiro, né? Lava o rosto porque você está com sono. E você ajoelha e fala assim: Deus, olha, eu não sei muito como orar não, mas assim, eu só queria sentir a tua presença aqui. Eu estou botando uma música aqui ao fundo, aqui agora, que eu queria tanto que o Senhor falasse comigo. Eu queria tanto ouvir, Deus, alguma coisa assim, um recado do Senhor. Queria que o Senhor colocasse no meu coração alguma lição para esse dia. Meus amados irmãos, um novo convertido aqui da igreja, ele estava querendo fazer um carregamento. E era um carregamento de alho. E ele estava em dúvida: vou comprar isso, não vou vender, vou comprar, não vou vender, vai dar errado, não sei, uma dúvida tremenda. A mulher, nova convertida, virou para ele e falou assim: vamos para a igreja, vamos orar agora aqui, vamos para a igreja, porque no culto Deus responde. Irmão, chegou aqui no culto, eles me contaram isso hoje. Chegou aqui no culto, eu preguei sobre aquele texto em que o povo reclama, porque eles não tinham os alhos do Egito.
Você acredita nisso? Me contaram hoje. Aí eu preguei e tal. Aí a moça falou assim para mim: o senhor falou a palavra alho 5 vezes. Voltaram para casa, foram para a internet, fecharam o negócio. Fecharam. Sabe o que ele me disse? Você sabe quem é? Eu te falo. Ele disse que em um dia ele vendeu todo o carregamento. E o cara falou assim: meu irmão, manda mais, que não deu nem para saída. Nunca tinha acontecido na vida dele, na história dele, de pegar um produto que não é o produto que ele costuma trabalhar e vender assim. Ele levava um tempão trabalhando e fazendo campanha para vender o negócio. Em um dia ele vendeu tudo. Deus responde ou não responde? Quem ora e busca a face do Senhor tem experiência com Deus. O novo convertido já está tendo experiência com Deus. E você, velho de guerra? Hein, meu querido? Você tem que retomar esse negócio? Deus, também quero ter revelação, também quero ter mistérios desvendados diante dos meus olhos. Eu cansei de ser um cara muito certinho, eu cansei de ser um cara muito articuladozinho. Eu quero os milagres do Senhor, eu quero as palavras do Senhor, eu quero as potestades longe de mim e os potenciais do reino junto de mim. Eu quero o inferno longe, eu quero a presença de Deus perto, eu quero mais Deus. Se você quiser isso, Deus te responde. Não tem ninguém que tem sede que Deus não sacia, irmão. Agora Deus não vai derramar do seu espírito num lugar que não tem fome, não. Deus não vai derramar do seu espírito num bando de gente que fica aí de Big Brother assistindo, não. Deus vai derramar do seu espírito num monte de gente que fica aí vendo umas novelas aí, e o cara pega uma mulher, lambe a outra, joga para cima a terceira, e a gente ainda fica torcendo para largar a mulher mesmo, porque a mulher é chata. No final você torce para o pecado. Nós precisamos ter consciência de que nós estamos num mundo sujo. Tem um programa de televisão aí, mostrou um monte de gente pelada. Eu já falei, não vou dar bola para ele não. Meu irmão, quando eu estou passando televisão que tem esse programa, eu já aperto o controle mais rápido ainda. Se todo cristão tirar o ibope desses caras que não tem criatividade, porque ibope em cima de gente pelada é falta de criatividade, é falta de inteligência, não tem competência, tem que mostrar podridão. Que quem tem criatividade faz um programa interessante. Você tem que começar a selecionar o que você vê, irmão. Eu queria te deixar uma palavra a você que está vendo porcaria, você que está vendo pecado, e você está lutando contra e você não está conseguindo. Toda vez que eu vejo uma mulher muito bonita, está com uma roupa provocante, alguma coisa, vem na minha mente a seguinte frase: eu não posso beber disso. Eu não posso beber disso. Eu não posso beber disso. E então, o meu instinto humano se sentiu atraído por alguma coisa bela, natural. Imediatamente na minha consciência eu falo: não posso beber disso. E eu desvio meu olhar porque eu não posso beber disso. Eu não posso beber disso. Eu não posso beber disso. Eu tenho uma frase que me marca: eu não posso beber disso. Eu não posso beber disso. Eu tenho que beber da palavra. Tenho que beber da água da vida. E eu botei isso na minha cabeça: eu não posso beber disso. Eu não posso beber disso. Qual é o seu problema? É dinheiro? Eu não posso beber disso. Eu não posso. Quando alguém fala de dinheiro fácil, eu não posso beber disso. Você tem que botar uma frase-chave na sua mente que imediatamente, quando vem um ímpeto, quando vem uma seta do inimigo, você diga: eu não posso beber disso, eu não posso beber isso, eu não posso, eu não quero isso, isso é do inferno. Sei lá, usa uma frase, bota na sua máquina aqui, que responde a instintos. Que pecado provoca essa frase? E essa frase, quando você fala não posso beber disso, você já vai em frente, você já muda o caminho, você sai de perto. Porque se você beber mais do que deve, meu filho, você pode querer se embriagar. Eu não posso beber disso. Eu não posso beber disso. Querido, mas se você quer preparar o caminho para avivamento, tenha um coração quebrantado. Versículo 18, a gente está terminando aqui. Nós vemos assim: relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: o sacerdote Uquias me entregou um livro. Safã leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes.
Rasgar as vestes significa, meu Deus, que miserável homem que eu sou. Quanta coisa que Deus tem que melhorar na minha vida. Como que eu tento e não consigo. Rasgar as vestes é sinal de arrependimento, de quebrantamento, de vergonha diante de Deus e falar: Deus, só o Senhor para mudar a minha história. Sabe o que eu acho que falta para a gente? Falta para a gente quebrantamento. E porque falta quebrantamento, a gente não faz duas coisas importantes. Primeiro, ouvir Deus em nossas orações. A Ulda estava no meio de um povo sujo, mas ela sabia ouvir a voz de Deus. A profetisa ouviu e falou: ó, Deus falou que vai castigar o povo. Sem coração quebrantado, você perde o sinal do céu, a frequência do céu. Você está vivendo em uma arrogância danada, batendo de frente com a sua esposa, batendo de frente com o seu esposo, batendo de frente com os seus filhos, batendo de frente com todo mundo no trabalho, querendo se vingar de pessoas, falando mal de pessoas. Querido, não dá para você ouvir a voz de Deus. Deus não resiste ao coração quebrantado. Se você se quebrantar, você vai começar a entender o que Deus está falando. Você pode ser uma pessoa muito importante na igreja, tem uma área da igreja que você atua. Você pode ser do louvor da igreja, cantar aqui na frente. Se você não tem coração quebrantado, você canta, mas você não canta o que vive. Em último lugar, se você não tem coração quebrantado, você não influencia quem está ao seu redor para que tenham também um coração quebrantado. Josias estava com a vida dele ganha. A profetisa disse: o povo vai se dar mal, mas você está bem na fita. Falou: não, o meu coração não me permite ver os outros se perdendo só porque eu estou lucrando. O meu coração não me permite ver os outros indo para o inferno e eu estou indo para o céu. O meu coração não me permite ver meus colegas se drogando e eu posso ouvir a palavra. O meu coração quebrantado tem que mexer com o coração de alguém. O avivamento, querido, não chega para uma pessoa. O avivamento, ouça isso, sempre atinge uma comunidade. Uma pessoa pode ser avivada, mas avivamento sempre é coletivo. Aqui na igreja nós temos pessoas avivadas, mas o avivamento não chegou. Por quê? Porque a experiência individual ainda não virou um processo coletivo. Nós ainda estamos presos a muitas coisas que tiram de nós esse quebrantamento e essa capacidade de gerar nos outros o mesmo quebrantamento. A gente não tem como produzir o avivamento, mas se a gente preparar o caminho, como é que prepara? Influenciando com o coração quebrantado, ouvindo a Deus em nossas orações, tendo um coração quebrantado, retirando da vida o que tira o devido lugar de Deus, restaurando o significado da casa do Senhor para a gente, sendo um fiel ofertante, redescobrindo o livro de Deus. Se a gente começa a fazer isso, a boa notícia é que você deixa de ser apenas um consumidor para ser um produtor do reino de Deus. E você começa então a ser um instrumento tão poderoso na mão de Deus, que Deus começa a confiar mais coisas às suas mãos. Você daria 100 mil reais na mão de uma criança de 4 anos para ele administrar? Ele não tem maturidade. Na igreja tem muita gente que se converte, mas não amadurece, fica no mesmo estágio, é muito sanguíneo, é muito brigão, é muito doidinho, é muito preguiçoso, pega as coisas fazendo, não faz com todo o coração, é muito imaturo. Deus quer que a gente avance, gente.
Deus quer te usar para algo maior. Nós temos 3 princípios que tem que nortear a nossa vida aqui na igreja. Quais são? Deus te ama. Deus me ama. Segundo, Deus tem um plano para a minha vida. Terceiro, esse plano não é pequeno. Se você acredita nisso, viva isso. E Deus vai mandar um avivamento. E do mesmo jeito que a gente cita Wesley Whitefield, talvez um dia a gente tenha que citar a sua célula. Porque o avivamento pode começar por lá. Talvez um dia a gente tenha que citar o seu nome. Porque o avivamento pode começar por você. Pastor, eu fiz tanta coisa errada na minha vida. Você nunca vai experimentar o avivamento enquanto você não aceitar o perdão e a graça de Deus. Pare de se culpar. Viva o reino e vá em frente. Pare de se culpar. Pare de remoer suas dores. Pare de ficar limpando o que o sangue de Jesus já purificou. Eu queria agora perguntar se tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus como o Senhor da vida. Você nunca vai conseguir experimentar esse avivamento, esse potencial de Deus na sua vida, se você não tiver uma experiência pessoal com Ele, aceitando Jesus como o Senhor da sua vida. Você nunca vai experimentar esse fogo do Espírito queimando em você, se você não pedir a Jesus para entrar no seu coração e dominar a sua vida. Quero que todos curvem a cabeça agora, e eu quero perguntar: quantos aqui nessa noite ouviram essa mensagem, foram tocados por Deus, estão entendendo que existe algo a mais para viver com Deus, e hoje querem aceitar Jesus como Senhor da vida, ou querem se reconciliar com Deus, porque estão afastados dos caminhos do Senhor? Repita comigo essa oração onde você está. Diga assim no seu coração, ninguém precisa ouvir: Santo Deus, eu quero que Jesus reine na minha vida. Eu quero me voltar para o Senhor de todo o coração. Que o Teu Espírito domine a minha vida. Me dê vida eterna, me dê paz e me dê uma direção para cada decisão que eu tenho que tomar. Jesus, minha vida agora é Tua. Faz do Teu jeito. Eu creio em Ti. Em nome de Jesus. Amém. A igreja continua de cabeça baixa. E eu quero perguntar: quantos aqui oraram comigo nessa noite, tomando uma decisão ao lado de Jesus? Alguém hoje recebendo a Jesus Cristo? Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Mais alguém? Levante bem alto a sua mão. Se você hoje está aceitando Cristo, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Pode baixar a mão. Tem mais alguém dizendo sinceramente: Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Pode baixar a mão, querida. Deus te abençoe. Mais alguém dizendo sinceramente: olha, eu quero viver esse negócio aí, pastor. Quero viver essa intimidade com Deus, esse avivamento. Levante bem alto a sua mão, eu quero orar por você. Deus te abençoe, querida. Pode baixar a mão. Mais alguém? Mais alguém de todo o coração dizendo: pastor, eu tenho que provar isso na minha vida. Levante bem alto a sua mão e abaixe em seguida. Eu quero identificar você e quero clamar por você. Tem mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Vamos fazer o seguinte: nós vamos cantar uma canção nesse momento, e eu queria pedir a todos que levantaram a mão, que você deixasse o seu lugar e viesse aqui à frente, porque nós vamos fazer um momento de oração pela sua vida aqui, um momento de fé pela sua vida, e os pastores e líderes de célula já vão estar aqui te esperando, e nós vamos levantar esse clamor pela sua vida, e você não vai sair daqui sem a tua resposta, amém? Então, deixa o seu lugar, você que levantou sua mão, me faz esse favor, vem aqui na frente, e nós vamos levantar um clamor pela sua vida. Pode vir. O que a gente vai cantar, gente? Sonda-me.
Você só vem aqui, nós vamos orar por você, vamos encerrar o culto, é muito rápido. Mas você não vai sair daqui sem a tua resposta. Pode vir. Vem cá. Pode vir, pode vir. Quem mais hoje está começando uma nova vida com Jesus? Pode vir. E me conhece. Está faltando ali de célula ali, ó. Olha aí. Quebranta o meu. Mais alguém? Pode vir. Coração. Nós queremos orar por você. Mais alguém? Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até Pastor, que estou meio acanhado. se ache Eu quero essa nova vida em Jesus, mas estou sem graça. Não fica não. Então, Que é a casa do teu pai. Você tem que ficar à vontade aqui. usa-me, Mas você não pode sair daqui Senhor. nessa noite sem a resposta de Deus à sua história. Usa-me Deus quer te abençoar, te salvar. para Deixe seu lugar, pode vir. Nós vamos orar por você, pode vir. Monte sobre as águas, como abrigo no deserto, como Certo aqui, acerto ao meu. quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. A igreja orando, Eis aqui a clamando. minha vida. Deixe seu lugar, nós vamos orar por você. Mais alguém? Senhor, usa-me. Bem, nós vamos orar nesse momento. Enquanto a gente vai orar, se mais alguém quer vir à frente dizendo: pastor, hoje eu quero começar uma nova vida com Jesus, é a sua chance, porque nós estamos encerrando esse culto. Mas eu não gostaria que você saísse daqui sem essa resposta de Deus, essa resposta do Senhor na sua vida. Muitas vezes a gente não toma uma decisão no momento e nunca mais vai tomar. Algumas oportunidades ou a gente toma ou nunca mais toma. Tomara que não seja o seu caso, mas não brinque com isso. Se Jesus está falando com você, volta para mim, vem para mim, você tem que fazer isso hoje. Olha aí, mais um casal aí. Vamos orar? Santo Deus, graças eu te dou pela tua presença entre nós. Graças eu te dou porque nesse dia de tantas confusões aqui dentro, a tua palavra foi pregada e o teu Espírito moveu corações. Deus, leva cada um aqui para uma nova dimensão contigo. Leva cada um aqui para uma nova etapa contigo. Senhor, que o teu Espírito reine nessas vidas, que eles sintam, Deus, a salvação de Jesus, a vida eterna em Jesus, que eles tenham convicção de que a partir de hoje o governo da vida deles não está mais em suas mãos, mas o Senhor Jesus tomou o controle e vai dar tudo certo. Ó Deus, escreve o nome dessas pessoas aqui à frente no livro da salvação, no livro da vida. É minha oração no nome de Jesus, amém. Querido, você que estava aqui à frente, queria te pedir um favor. Queria pedir que você seguisse uma salinha aqui ao lado. Pode seguir o Binho aqui. Nós vamos pegar seus dados, vamos dar uma cartinha para você e para orar por você essa semana, tá? Todos vocês, podem vir aqui ao lado. Queridos irmãos, vamos ficar de pé? Queria que você agora estendesse a sua mão ao céu. Vocês estão aqui à frente, pode vir. É coisa muito rapidinha, tá? Repita comigo aí. Senhor, que nesta semana eu tenha fome pela tua palavra. Que nessa semana eu escute a tua voz. Me dá a resposta que eu preciso. Meu Deus, que quem olhe para a minha vida, que veja a tua presença e o teu poder. Nessa semana eu quero viver como alguém que prepara o caminho para o avivamento. Em nome de Jesus, amém. Dê um abraço a mais 20 pessoas e pode ir. Deus te abençoe. O farol que brilha à noite como
Oh,